Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também todos os nossos amigos que nos estão acompanhando. Estamos aqui em mais uma manhã, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. Meus queridos irmãos e amigos, eu quero rapidamente trazer uma meditação da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do versículo 20, onde a palavra do Senhor diz assim: Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: Como se faz exaltar hoje o rei de Israel, quando se desnudou diante dos olhos das criadas e dos servos? Desnudou-se como se desnuda uma pessoa vulgar. E Davi respondeu a Mical: Diante de Deus, que me preferiu a seu pai e a toda a casa dele, para me constituir chefe sobre o povo de Javé, sobre Israel, é diante dele que eu dancei, e me rebaixarei ainda mais do que isso, e serei humilhado aos olhos de você. Mas pelas criadas de quem você falou, e por elas eu serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Amém? Meus amados irmãos e queridos ouvintes, eu quero aqui, rapidamente, trazer uma reflexão sobre a importância da adoração e da humilhação diante do Senhor. Precisamos entender que uma verdadeira adoração que agrade a Deus precisa, sobretudo, ser sincera. Precisa ser entendida em nossa consciência. Precisamos saber a quem estamos adorando. Saber que o Deus que nós servimos é um Deus que é santo e um Deus que não aceita qualquer tipo de adoração, um Deus que não aceita um culto feito de qualquer maneira ou da maneira que nós bem entendemos. Se nós lermos desde os primeiros versículos do capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele sentiu no seu coração de trazer a arca do Senhor para perto de si. Davi já tinha conquistado reinos, Davi já tinha conquistado o trono, que foi promessa de Deus para ele. Porém, o que Davi mais ansiava, mais necessitava ainda na sua vida era a presença de Deus. Então Davi, ele ordenou que fosse buscada na casa de Abinadab a arca do Senhor. Porém, da maneira que foi conduzida, da maneira que foi feita para se buscar a arca, não agradou a Deus. E isso causou a morte de uma pessoa, do filho de Abinadab. Talvez nós perguntamos, mas ele agiu na boa intenção de segurar a arca para que não caísse, mas por mais que às vezes tenhamos boas intenções, isso não significa que estamos da forma correta, no padrão que Deus exige de nós. É para isso que nós precisamos voltar para a palavra. É para isso que nós precisamos nos santificar e obedecermos ao Senhor. Davi, então, depois que ele entendeu que era necessário uma ordenança, que era necessário santificação, que era necessário seguir uma conduta que o Senhor se agradasse, para que então pudesse buscar a sua presença. Então Davi, ele traz a arca do Senhor para a sua casa. E no versículo 20 vai dizer que Davi voltou para abençoar a sua casa. Porém, a sua esposa, Mical, que tinha ali casado-se com Davi, filha de Saul, ela despreza em seu coração o comportamento que Davi estava tendo. Comportamento de alegria, de felicidade, de exultar ao Senhor, de glorificar a Deus. Davi a repreende dizendo: olha, eu me humilhei e me humilharei ainda mais diante de Deus. Seja aquele que me exaltou, aquele que cuidou da minha vida, do meu protetor, do meu salvador. E diante dos seus olhos, talvez eu esteja me humilhando, esteja sendo desprezado,
mas eu sei que diante dos servos e diante dos outros eu estou sendo honrado, e diante de Deus eu estou sendo honrado. Porque o que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. É nos humilharmos diante da presença do Senhor. É nos alegrarmos. Porque a palavra do Senhor diz que diante de Deus, diante da presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Meus queridos irmãos, devemos tomar muito cuidado com a forma que nós muitas vezes acabamos sem querer julgando a adoração do próximo. Porque só Deus tem poder de conhecer o coração sincero. Devemos adorar o Senhor com nossa vida. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: crê no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Crê no Senhor com toda a sua vida, com todas as suas emoções. Creia em Deus. Se entregue totalmente, não parcialmente. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar hoje, para que nós possamos nos abrir diante de Deus, derramarmos diante do Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos remiu, que nos reconciliou. Que nós possamos refletir e agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade que nós temos de adorar ao Deus verdadeiro, porque este é um dos maiores privilégios que um crente tem. Servimos um Deus que é vivo, um Deus que ouve, um Deus que fala conosco, um Deus que está conosco todos os dias em nossas vidas, um Deus que pode realmente ouvir as nossas orações, um Deus que realmente conhece a nós. Que Deus abençoe a todos. Amém.